Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Daniela e hoje a gente vai conversar um pouco sobre fisiologia vegetal. Bom, então na fisiologia vegetal a gente vai falar um pouco sobre o tropismo. Nisso, os tipos de tropismo e a ação da auxina, que é um hormônio vegetal, nesse movimento das plantas. Condução de seiva, os mecanismos para conduzir seiva bruta, o funcionamento dos estômatos e a condução da seiva elaborada. E vamos falar um pouquinho também sobre respiração. Bom, os tipos de tropismo. Primeiro vamos falar aqui que é o tropismo. Ele é uma mudança na direção de crescimento dos vegetais, principalmente. Acontece com algumas outras espécies, mas principalmente é com vegetal. Os tipos de tropismo mais comuns são quimiotropismo, que é quando o vegetal cresce em direção à água, minerais que ele precisa, essas coisas. O tigmotropismo, que é quando ele cresce em volta de algum objeto que serve como barreira. Então, é como aquelas mudas que coloca para crescer em muro, essas coisas. O geotropismo, que depende da ação da gravidade, e o fototropismo, que depende da ação da luz. Esses dois últimos a gente vai falar agora com relação à auxina. O que é a auxina? Ela é um hormônio vegetal, um hormônio do crescimento, e ela tem um papel muito importante no direcionamento do crescimento do vegetal. Então, ela pode atuar no geotropismo, e esse geotropismo ele pode ser positivo ou negativo. O geotropismo positivo ele acontece na raiz, e o geotropismo negativo acontece no caule. E nisso, a raiz, então, ela vai ter uma curvatura para baixo e o caule vai ter uma curvatura para cima. Isso tudo por causa da ação que a gravidade faz na auxina e faz ela se acumular mais em uma região, igual está mostrando aqui na foto. Então, a região que vai ter mais auxina no caule vai crescer mais e na raiz vai crescer menos. Isso vai fazer essa curvatura. E a auxina também atua no fototropismo. Um exemplo que está mostrando aqui na imagem é com a posição do sol. Então, quando o sol está bem em cima da planta, a auxina ela vai promover um crescimento homogêneo do caule. Então, o caule no caso da foto, né? Então, ele vai crescer só para cima. Já quando o sol bate diretamente para um lado, as moléculas da auxina desse hormônio, elas vão para o lado contrário. Então, o lado contrário, que vai ter mais auxina, ele vai crescer mais, promovendo uma curvatura em direção à luz solar, o que favorece muito a planta, né? Já que a planta precisa do sol. Agora vamos falar um pouco sobre os mecanismos de condução de seiva, mais especificamente primeiro da seiva bruta. A gente já conversou que a seiva bruta ela é composta basicamente por água e sais minerais e ela sai da raiz e vai até as folhas. Então, para essa água chegar até as folhas, tem vários mecanismos que precisam para ela vencer essa gravidade, né? Porque a gravidade é a ação contrária à subida da água. Então, algumas adaptações que as plantas têm são a capilaridade, que ela funciona mais ou menos quando você coloca igual quando você coloca um canudinho num copo de água. Um pouquinho da água vai subir pelo canudinho para igualar a pressão atmosférica. E é isso que funciona, é assim que funciona a capilaridade. Por isso que os vasos do xilema são muito finos, porque quanto mais finos eles são, maior vai ser a altura que essa água consegue chegar. Então, chama capilaridade porque os vasos têm mais ou menos a espessura de um fio de cabelo. E isso funciona muito para plantas de pequeno porte. Também tem a pressão positiva da raiz, que é a pressão que a água vai exercer para subir, que também funciona para plantas de pequeno porte, pequeno e médio, né? Esses dois são muito bons para plantas de pequeno e médio porte. E tem o terceiro mecanismo, que é essencial para as plantas de grande porte, que é a evapotranspiração, que vai ter a participação dos estômatos. Basicamente, a evapotranspiração vai funcionar a partir da tensão das moléculas de água, porque é como se tivesse um filete com várias moléculas de água grudadas, e aí quando o estômato que está na folha ele abre e
perde uma molécula de água por evapotranspiração, toda a água, desde quando está na raiz, ela vai subir um pouquinho, permitindo que chegue até as folhas. Então, para isso, vamos falar um pouco sobre a abertura dos estômatos. Os estômatos, eles estão presentes nas folhas, igual a gente falou na aula de organologia vegetal, geralmente na superfície inferior da folha. E um dos objetivos dele é permitir a transpiração. Então, o que acontece? O estômato ele é formado por duas células guarda e no meio delas tem um espaço que chama ostíolo. Ele pode estar aberto e ele pode se fechar também. Quando o ostíolo está aberto, as moléculas de água conseguem sair pela folha. Então, quando bate vento ou quando está calor, essa água evapora e é isso que vai permitir a subida da seiva. E a gente também tem a seiva elaborada, que ela tem que ser conduzida das folhas, onde é formada a glicose através da fotossíntese, para as outras partes da planta. E essa seiva elaborada, ela é conduzida através da teoria fonte-dreno, que também é chamado de fluxo de massas, que é basicamente a fonte, que seria a folha onde é produzida essa glicose. Ela vai liberar uma grande concentração de glicose e essa glicose vai para onde tem menor concentração, que é geralmente onde a planta precisa mais dela, né? Onde ela tem um metabolismo maior. E por fim, a gente vai falar um pouco sobre a respiração. A respiração nas plantas é a mesma coisa que acontece em todos os outros seres vivos, só que é importante a gente lembrar que acontece porque geralmente fica muito focado na planta liberando oxigênio por causa da fotossíntese, que às vezes a gente esquece que a planta também faz respiração. Isso também é nas folhas, ela vai captar o oxigênio e aí através daquela respiração aeróbica mesmo, com o ciclo de Krebs e tudo que a gente viu em citologia, ela vai liberar gás carbônico. E de fisiologia vegetal é isso. Na próxima aula a gente vai corrigir alguns exercícios da matéria. Eu espero que vocês tenham entendido.